Esses são todos os 9 ninjas coloridos de Mortal Kombat. Rain foi confirmado em Mortal Kombat 1 através do trailer que foi liberado durante o evento Combat Cash. Só pelo que pudemos ver no trailer, suas habilidades foram modificadas nessa nova linha do tempo. Ele ainda controla sim a água e raios como antigamente, mas a fonte dos seus poderes foi alterada. É o seguinte, só para situar vocês da mudança, na realidade anterior, Rain era filho de Argus, um deus de Edenia. Isso fazia dele um semideus, e a sua mãe era uma edeniana comum. Como Edenia acabou sendo conquistada por Shao Kahn no Mortal Kombat, traindo seu próprio povo, Rain se uniu ao Imperador para tentar ajudá-lo na conquista do plano terreno. Em Mortal Kombat de 2011, Rain chegou ao jogo como uma DLC, então ele não fez parte da história principal. Porém, em 2015, apesar de não ser um personagem jogável em MKX, ele estava assim ligado diretamente ao modo história. Vemos que ele era aliado de Mileena na luta contra Kotal Kahn, mas descobrimos que, na verdade, o seu maior desejo é se tornar o próprio Imperador da Exoterra. E beleza, isso era antigamente, tá? Acontece que agora o Liu Kang ele conseguiu reescrever a linha do tempo à sua vontade ao utilizar a ampulheta da vilã Crônica. Isso aí aconteceu no final do jogo anterior, tá? Mortal Kombat 11 de 2019. Acontece que, após a revelação do personagem Rain no trailer do Combat Cash, uma biografia oficial foi liberada no Discord de Mortal Kombat, revelando maiores detalhes sobre ele. A biografia diz o seguinte, abre aspas, como aluno da Academia Imperial de Feitiçaria exclusiva de Outworld, Rain surpreendeu seus colegas com sua aptidão singular para a magia da água. Tendo aperfeiçoado seu ofício de magia da água em uma arma feroz, ele agora espera aprender a feitiçaria mais sombria e poderosa do reino. Fecha aspas. Pois é, galera, Rain agora é um estudante de magia, e dá-se a entender que ele controla a água de maneira diferente de antes. Pode ser que agora ele não tenha mais origem de semideus. Isso porque ele tem uma espécie de cetro, que tem uma bola de água em cima, né? Onde ele a utiliza para criar diversos tipos de golpes. Se a gente reparar nessas cenas aqui, ele literalmente usa essa bola de água para a maioria dos ataques, mas ele também demonstra poder controlar o tempo. E pela descrição, ele conseguiu isso através de magia, só que ele quer mais poder ainda. E por isso, vai começar a mexer com magia negra, então eu acredito que podemos esperar muitas surpresas ainda sobre ele. Ainda nesse mesmo trailer que tivemos a revelação do Rain, o personagem Smoke também foi revelado. Sua biografia também saiu no Discord do Mortal Kombat e dizia o seguinte, abre aspas, quando menino, Smoke vivia para caçar com sua família. Sua caçada final, no entanto, terminou em tragédia. Tendo invadido acidentalmente as terras Lin Kuei, eles foram atacados, e Smoke ficou órfão. Envergonhado pelas ações de seus guerreiros, o grande mestre dos Lin Kuei adotou Smoke. Ele o criou ao lado de seus filhos, Sub-Zero e Scorpion. Eventualmente, Smoke escolheu fazer a missão dos Lin Kuei sua também. Mas como ele não tinha as habilidades sobrenaturais inatas de seus irmãos, ele começou a dominar a prática de magia. Tendo feito isso, ele agora se junta a eles na defesa de Earthrealm. Fecha aspas. Lendo isso, deu pra sentir também algumas mudanças em comparação à linha do tempo anterior de Mortal Kombat. Porque assim, em Mortal Kombat de 2011, nós vimos que ele tinha sido recrutado pelos Lin Kuei por sua impressionante habilidade de escapar de capturas. Capaz de se transformar em fumaça, o seu talento provou ser útil em inúmeras missões. O Smoke não tinha memória de sua infância. Sua única família era os Lin Kuei, mais especificamente o jovem Sub-Zero Kuai Liang, que era como um irmão para ele. A esperança de Smoke naquela época era de que através dos Lin Kuei ele descobrisse sobre o seu passado e a origem do seu poder. Agora para o jogo de 2023, meio que tudo isso já foi explicado. Os seus poderes têm origem de magia também, né, assim como o Rain, e o seu passado também foi revelado. Como vocês viram, né, ele foi criado pelo grão-mestre dos Lin Kuei após a morte da sua família. O que não mudou é que ele ainda é muito amigo do Kuai Liang, que nessa nova realidade é o Scorpion. E já que eu mencionei ele aqui, bora falar do Scorpion, que teve uma das mudanças mais polêmicas do jogo. A descrição da sua história diz o seguinte, abre aspas, assim como seu querido pai, Scorpion se dedica aos Lin Kuei e à defesa do plano terreno. Quando seu pai morreu, Scorpion ficou desolado. Ele se orgulhava de saber que seu irmão, o Sub-Zero, seria o sucessor do seu pai como grão-mestre dos Lin Kuei.
Mas as ações de Sub-Zero para se livrar dos deveres tradicionais dos Lin Kuei acabaram com o entusiasmo do Scorpion. Ele teme que um dia tenha que lutar contra seu irmão pelo controle do legado dos Lin Kuei. Fecha aspas. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, galera. Nessa nova realidade, Sub-Zero e Scorpion são irmãos de sangue. Na linha do tempo antiga, Hanzo Hasashi acreditava que tinha sido assassinado junto com o seu clã pelo poderoso Sub-Zero chamado Bi-Han. Nisso, sua alma foi enviada para o submundo. E lá, Hanzo fez um acordo com Quan Chi, que o ressuscitou na forma de espectro, que ficou conhecido aí como Scorpion. O Scorpion foi enviado para o mundo dos vivos para ir atrás de sua vingança, e ele realmente consegue o seu objetivo, pois ele simplesmente mata o Sub-Zero Bi-Han. Acontece que mais tarde, ele descobre que não tinha sido o Sub-Zero que tinha matado o seu clã, e sim o Quan Chi, que usou de feitiçaria para enganar o Hanzo e fazê-lo acreditar que Bi-Han era o culpado. Só que, após a morte de Bi-Han, seu irmão mais novo, chamado Kuai Liang, que tinha os mesmos poderes criogênicos, assumiu o manto do seu irmão e se tornou o mais novo Sub-Zero. Depois que Kuai Liang e Hanzo Hasashi descobriram a verdade sobre Quan Chi, os dois se aliaram e se tornaram grandes amigos. Provavelmente agora, com a nova realidade, baseada aí nos fatos que vivenciou, o Liu Kang deve ter imaginado que a aliança entre Sub-Zero e Scorpion era necessária para a defesa do plano terreno, e então os criou como irmãos. Pois é, nessa nova realidade, Hanzo Hasashi não é o Scorpion, e sim o Kuai Liang, que é o irmão mais novo do Bi-Han. Sub-Zero e Scorpion agora são irmãos de sangue, e pelo que foi revelado na sinopse, eles vão acabar tendo um conflito pessoal entre si, sobre como Bi-Han está comandando o clã deles, então vem treta por aí. Agora eu vou mostrar pra vocês o que foi revelado da vida do Sub-Zero. Abre aspas. Como grão-mestre dos Lin Kuei, Sub-Zero lidera seu antigo clã de guerreiros na defesa do plano terreno contra ameaças externas. Durante séculos, essa tem sido a sua tarefa solene. Mas o plano terreno não é ameaçado já faz algumas gerações, e Sub-Zero não vê sentido em limitar o seu clã a se preparar para perigos que talvez nunca cheguem. Sob sua liderança, os Lin Kuei sairão das sombras e lutarão por um lugar entre as grandes nações do plano terreno. Fecha aspas. Bom, como a gente viu aqui, o Sub-Zero Bi-Han é o grande líder do clã Lin Kuei. Acontece que possivelmente ele vai se corromper por querer dar mais poder para o seu clã. Essas sinopses já deram a entender aí que ele vai acabar se rebelando e que Scorpion, que é o seu irmão mais novo chamado Kuai Liang, não será favorável a isso, o que pode ocasionar em uma grande desavença entre eles. E outra, até nas gameplays que foram reveladas até agora, nos diálogos entre os personagens, vemos que Bi-Han está atrás de mais poder. Então até aí ok, né? Acontece que na linha do tempo anterior, após ser morto pelo Scorpion Hanzo Hasashi, Bi-Han foi para o submundo, e lá foi aprimorado e revivido por Quan Chi, onde ele acabou voltando como Noob Saibot, o espectro negro. Porém, nessa nova realidade, ele ainda está vivo e é o líder do seu clã. Então vamos ver onde isso vai dar. E já que eu mencionei ele aqui também, bora falar do Noob Saibot. É o seguinte, na linha do tempo anterior, antes de ser Noob Saibot, Bi-Han era o Sub-Zero original. Em Mortal Kombat de 2011, Scorpion buscava por vingança, pois ele acreditava que tinha sido Bi-Han que matou o seu clã. Então Scorpion simplesmente mata esse Sub-Zero quase que no começo do jogo. Só que mais tarde, a gente descobre que nessa linha do tempo, não foi Bi-Han que matou o clã do Scorpion. Tudo tinha sido apenas uma manipulação do vilão Quan Chi. Acontece que a alma de Bi-Han vai para a Netherrealm, e lá Quan Chi o revive, lhe aperfeiçoando e dando novas habilidades. Então ele retorna como Noob Saibot. Agora, como um espectro sombrio e despojado da sua humanidade, ele pode se teleportar pelas sombras e escuridão, pode criar uma espécie de fantasma de sombra de si mesmo para lutar ao seu lado e muitas outras coisas mais. Aliás, não sabemos se Noob Saibot vai estar no modo história desse novo jogo Mortal Kombat 1 de 2023, já que Bi-Han ainda está vivo. Existem teorias rolando por aí de que outro personagem assumirá o manto de Noob Saibot, e muita gente acredita que possa ser o Hanzo Hasashi. Pois é, Hanzo Hasashi, que na realidade anterior era o Scorpion, nessa nova realidade não se tem o paradeiro dele ainda. Não foi confirmado sequer que ele estará no jogo. Porém, a galera criou essa teoria para inverter todas as coisas. Bi-Han, que antes era o Noob Saibot, voltará a ser o Sub-Zero agora. Kuai Liang, que era o Sub-Zero, será o Scorpion. Então,
faz sentido que Hanzo, que era o Scorpion, seja o Noob Saibot dessa vez. Virou meio aí que um ciclo sem fim, né? Então só nos resta esperar. E bom, antes de continuarmos, eu quero dar o contexto aqui pra vocês do porquê eu fiz esse vídeo. Ed Boon, um dos criadores da franquia Mortal Kombat, é conhecido por sempre dar spoilers em seu Twitter. Só pra vocês terem ideia, há alguns dias ele fez referências ao Rain e depois fez um post sobre o Sector. E adivinha? Poucos dias depois, no trailer de Combat Cash, esses dois personagens foram revelados. Acontece que agora, um fã postou no Twitter essa imagem, marcando o Ed Boon e dizendo que a probabilidade de termos todos os ninjas coloridos em Mortal Kombat 1 de 2023 é grande. Ed Boon, então, retweetou esse post e comentou o seguinte, abre aspas, pode muito bem ser o caso, fecha aspas. Então, minha gente, já fica claro que realmente poderemos ter todos os ninjas famosos da franquia nesse novo game. Nem que algum deles venham somente aí como cameos mesmo. Esse vídeo é para contar para vocês a história de cada um deles o mais atualizado possível. Lembrando que os próximos personagens dessa lista não foram confirmados de fato ainda, tá? Nem mesmo o Noob Saibot que eu acabei de mencionar. Enfim, nosso próximo personagem é aquele que surgiu como o Ninja Vermelho, e com o passar dos anos foi sendo reformulado e melhorado. Em Mortal Kombat de 2011, Ermac é apresentado como a nova criação de Shao Kahn. Ele possui vários guerreiros dentro de si, almas fundidas em um único ser. Ele é basicamente composto de várias almas mesmo. Ermac até fala no plural. Ao invés de usar o pronome eu, ele usa nós, sempre dizendo que eles são em muitos e com grande potencial de destruição. Em suas aparições, podemos ver o quão formidável ele é, tendo inúmeros superpoderes muito apelões. Ermac é capaz de voar, de se teleportar e ainda possui telecinésia. Esse conjunto de habilidades faz com que ele possa realizar feitos incríveis. Por ser um conglomerado de várias almas, ele possui todos os conhecimentos deles para si, o que é mais uma vantagem. Ermac, em MKX de 2015, está como personagem jogável, e ainda com uma participação bacana na história do game. Aqui, descobrimos que ele não é necessariamente uma figura maléfica, ele apenas defende o Império da Exoterra, sendo leal ao seu reino. Mas enfim, continuando, Chameleon é um combatente que apareceu pela primeira vez como personagem jogável em 2006, no game Mortal Kombat Armageddon. Ele surgiu como um personagem secreto em Ultimate Mortal Kombat 3 do ano de 1995. E para vermos como ele sempre foi deixado de lado pela própria NetherRealm, nenhuma história muito desenvolvida ele tem. Ele é completamente misterioso. O que sabemos dele é que ele estava presente desde a primeira vez que Liu Kang participou de um torneio. Porém, como ele tem a habilidade de se camuflar, ele ficava invisível aos nossos olhos. Escondido, ele observava os combatentes, sempre pronto para atacar quando fosse necessário. Além de se camuflar, ele tem outra habilidade muito forte, que é o mimetismo, que basicamente é a capacidade de copiar habilidades. Ele soma os poderes do Sub-Zero, Scorpion, Smoke, Noob Saibot, Rain, Ermac e Reptile. Ou seja, gente, ele tem todos os poderes de todos os outros ninjas que estão nessa lista. Por isso, era pra ele ser incrivelmente poderoso. Era pra ser um dos mais overpower, né? Mas a história do jogo faz com que ele não seja. Ele praticamente não tem desenvolvimento. No modo história, ele nunca teve uma participação relevante. O legal é que a sua roupa vai mudando de cor durante a gameplay, dando pra ele aí um visual estético muito bacana. Tremor é um cara que, assim como o Chameleon, não fez parte da história dos jogos do Mortal Kombat na trilogia mais recente que tivemos, né? Porém, em 2015, ele chegou como um personagem jogável em Mortal Kombat X, por meio aí de DLC. Tremor é um ninja que antigamente fazia parte do clã Lin Kuei, o mesmo clã do Sub-Zero. Porém, ele acabou deserdando da sua equipe e se uniu a Black Dragon, onde se tornou um subordinado do Kano. Tremor possui os poderes relacionados com o elemento terra, sendo capaz de invocar rochas para criar ataques ou uma poderosa defesa, podendo também causar terremotos, controlar minerais como ouro, metais, entre outros, e consegue manipular lava. Sua primeira aparição foi no jogo Mortal Kombat Special Force, onde ele é o chefe de uma das fases. Logo na introdução dele, seu visual era dos clássicos ninjas coloridos, onde seu uniforme era da cor marrom para fazer sentido aí aos seus poderes. Apesar de não ter aparecido na história do jogo MKX, ele apareceu nos quadrinhos de MKX, onde ele tem um feito muito bacana, sendo capaz de neutralizar um exército inteiro ao criar um terremoto muito poderoso.
Reptile, ele foi um personagem jogável a partir de Mortal Kombat 2 de 1993. Seu dever na história do jogo era proteger Shang Tsung. Ele servia quase como um guarda-costas. Ele é um sauriano, uma raça de répteis humanoides. Ele morava em um lugar que era chamado de Zaterra, mas foi dominado por Shao Kahn e pela Exoterra. A partir disso, ele começou a trabalhar para Shao Kahn. O engraçado é que a aparência dele foi mudando drasticamente desde a sua primeira aparição, tá? Onde ele era um ninja com roupa verde, mas em Mortal Kombat 4 ele era um híbrido entre homem e réptil. E depois, em Dead Alliance, ele basicamente virou um lagartão humanoide mesmo. Dentre os seus poderes estão o cuspe ácido, como eu já mencionei aqui, e ele também tem a capacidade de se tornar invisível, permitindo que ele haja sorrateiramente, fazendo coisas sem que alguém veja. Ele possui força e agilidade sobre-humanas também, tem sentidos aguçados e possui uma língua bem longa. Reptile é um dos ninjas mais queridos dos fãs, então é bem provável que ele realmente esteja no jogo. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!